Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, amado povo de Deus presente nesta Igreja Matriz, queridos internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações e Rádio Ativa. Hoje, neste quinto domingo da Páscoa, nós vamos ouvir a liturgia nos ensinar a importância de permanecer. Hoje o verbo que nós devemos sair com ele aqui gravado é o verbo permanecer. Aquele que permanece é porque já estava, está e estará. Ou seja, eu estava com Jesus, eu estou com Jesus e eu estarei com Jesus. Passado, presente e futuro. Isto é permanecer. E a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos vai trazer uma passagem muito conhecida de todos nós, porque logo depois da conversão de Saulo, Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, nós sabemos que na sua trajetória, Paulo, uma pessoa inteligentíssima, Paulo tinha estudado na escola de Gamaliel, a melhor escola de Jerusalém. Paulo tinha cidadania romana. Paulo era judeu, frequentava a sinagoga. E ele começou então a perseguir os cristãos. Paulo matou muitos cristãos, inclusive no episódio que lemos há pouco, do martírio de Estevão, Paulo presenciou a morte de Santo Estevão por apedrejamento. E aí de repente ele faz um encontro com Jesus, converte o seu coração, e aqui está dizendo que voltando para Jerusalém, ele começa então a frequentar as comunidades cristãs. Só que aí tem um problema. As comunidades cristãs, os cristãos, olhavam para Paulo com desconfiança. Eles não acreditavam na conversão dele. Para muitos diziam assim: ele está vindo aqui, fingindo que acredita em Jesus, para nos espionar. Ele já matou tantos dos nossos e quer matar a nós também. Então Paulo tinha dificuldade de estar ali na comunidade primitiva. E engraçado, porque se ele fosse na sinagoga também, os judeus não aceitavam Paulo, porque agora dizia: você nos traiu, você se tornou um cristão. Mas Paulo, nesse momento, tem um grande homem que se coloca ao seu lado para fazer a defesa, que é Barnabé. Barnabé então vai contar para aquela comunidade tudo o que tinha acontecido com Paulo. E aí então eles começam a aceitar Paulo, e começam então Paulo a pregar o Evangelho de Jesus. Aqui nos chama a atenção para os dias de hoje. Nas nossas comunidades, como é que nós estamos recebendo as pessoas? Principalmente aquelas pessoas que têm um passado não muito favorável. Imaginem vocês o pior inimigo que você possa ter. Talvez alguém que já matou, alguém que já estuprou, que roubou, que já ficou preso, que já traficou, uma pessoa que tem uma vida terrível, que sempre falou mal de Deus, que não gostava de cristão, católico principalmente. Imaginem vocês a prostituta mais famosa da cidade. Se esse homem que eu falei entrasse por aquele corredor, eu tenho certeza que muitos de nós iriam olhar: o que está fazendo aqui? O que ele veio fazer aqui dentro? Cuidado com a tua bolsa. Nós não íamos aceitar assim tão facilmente. Se essa mulher também entrasse pela igreja, talvez algumas esposas que não vêm à missa, que o marido vem sozinho: eu vou na missa com você hoje, benzinho. Porque não aceitaria também. Não acreditaria, está fingindo, converteu coisa nenhuma. Então essa foi a dificuldade de Paulo, porque a comunidade não o aceitou. Então que nós possamos pedir a Deus que nos dê a graça.
de confiar no seu milagre, de converter o coração das pessoas, e as pessoas podem sim se transformar. E o que transforma as pessoas é o amor de Deus, para que possa vir fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. E é por isso que a segunda leitura vai dizer, o apóstolo João: meus filhinhos, não amemos com palavras e com a língua. A língua fala as palavras. Mas amemos com obras e amemos de verdade. O que o apóstolo está chamando a atenção? Porque hoje muitas pessoas amam com a boca e com a palavra, mas não com o coração. Eu, por exemplo, vejo muito mais o amor numa mãe que amamenta uma criança. Eu vejo muito mais amor numa esposa que às vezes está trocando fralda do marido porque está doente. De um filho que está ali a barbear o pai doente, idoso. Eu vejo muito mais amor numa mãe que, preocupada, larga os filhos em casa para ficar com outro filho no hospital à noite, internado. Isso para mim são obras, são gestos de amor. E não a boca, as palavras, como diz João, benzinho para cá, benzinho para lá, vida, amor, eu te amo, não sei o quê. Ou uma cena de um beijo, aquela boca que beija cada dia um diferente, vai lá, esse é amor. Não, isso não é amor não. Muita gente confunde amor com desejo sexual, e aí faz essa confusão toda. Desejo sexual é uma coisa, amor é outra. Amor é sacrifício, amor é doação. Tanto é que para nós cristãos, qual que é o maior símbolo do amor? É coraçãozinho com flecha? É Jesus crucificado. Quando você olha para Jesus crucificado, aquilo ali é amor. Deu a vida por mim. Se você quer saber o quanto você ama uma pessoa, pergunte a si mesmo se você seria capaz de morrer por ela. Se a resposta for não, reveja seus conceitos. Porque se você ama, você morreria por ela. E eu tenho certeza que muitas mães morreriam pelos seus filhos. Muitos pais morreriam pelos seus filhos. Muitas esposas morreriam por seus maridos. Muitos maridos morreriam por sua esposa. É esse o verdadeiro amor que João fala aqui. E depois no Evangelho, o convite para nós é permanecer nesse amor. E é por isso que tem uma frase tão importante desse Evangelho que diz assim: sem mim nada podeis fazer. Coloquem isso na vossa cabeça. Porque muitas coisas na nossa vida não dá certo, a gente dá com os burros na água, porque a gente quer fazer sozinho. Como quem diz, eu não vou incomodar Jesus não. Jesus tem muita coisa para fazer. Como se ele não fosse Deus. Não abra mão de fazer tudo o que você for fazer com Jesus. Por isso que Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. E quando Jesus fala do galho, do ramo, dos frutos, do corte, eu pergunto para vocês, engraçado porque aqui está dizendo assim: a árvore, os ramos que não derem frutos serão cortados. Mas os ramos que derem frutos serão o quê? Cortados também. Mas então, qual que é a vantagem de dar fruto? Jesus está dizendo que vai cortar os dois? Qual que é a vantagem de dar frutos? Primeiro, aquele que não dá fruto é cortado e jogado fora, seca e vai para o fogo. Aquele que dá fruto, Jesus está dizendo, corta, ou seja, faz uma poda, porque podar é cortar. Faz uma poda para que ele possa dar mais frutos ainda. Porque aquele corte, aquela poda, não o separa do tronco, não o separa da videira. Esse evangelho de hoje traz 8 vezes, olha, vou repetir, 8 vezes o verbo permanecer. Permanecer em Cristo Jesus.
que é, como ele disse, a videira verdadeira. Estar unido a Jesus para suportar as podas. Porque as podas, se vocês prestarem atenção e olharem a árvore, a roseira que é podada, fica uma cicatriz que nunca mais acaba. Aquela cicatriz acompanha a árvore, marcando que aquilo ali foi uma poda para ela dar mais frutos. Então, na sua vida também, permanecendo com Cristo, você vai ter cortes também. E esses cortes vão produzir cicatrizes no corpo, mas também cicatrizes às vezes na alma. E às vezes nós vamos carregar essas cicatrizes até o fim da nossa vida. Quantas cicatrizes nós temos, às vezes, de um sofrimento, de uma cirurgia, ficou uma cicatriz, mas precisava cortar, precisava cirurgia para poder sarar, ser curado e dar mais frutos para a igreja de Jesus. Mas toda vez que eu olhar para aquela cicatriz, eu vou lembrar do sofrimento, da dor que ela ocasionou, mas ao mesmo tempo eu vou ficar feliz, porque ela me deu mais anos de vida, porque ela me permitiu ser curado. Assim como uma mãe que passa por uma cesárea, ela marca o seu corpo, mas todas as vezes que ela olha para aquela marca, ela pode lembrar da dor, ela pode lembrar que a marca às vezes ficou feia no seu corpo, mas ela lembra da alegria do fruto, que é o seu filho, sua filha, que nasceu e que vive com ela. Meus irmãos, Jesus disse que o Pai, Deus Pai, é o agricultor. Ele, Jesus, é o tronco, ele é a videira, e nós, os ramos. Aqui, quando Jesus fala para permanecer unido a Ele, eu me lembro, eu sei que tem gente aqui que trabalha com isso, quem trabalha vai entender o que eu vou falar. Quem não trabalha com isso, principalmente as crianças, talvez não vai entender, mas rapidinho eu explico. Vocês sabem o que é um enxerto? O enxerto é quando eu pego a mudinha de uma planta e coloco no tronco da outra. Eu uno, eu ligo, ali faz uma amarria, de forma que aquele tronco, o que vai crescer é a outra que veio de fora. Por exemplo, às vezes o pessoal tem uma muda de laranjeira, e se ele plantar aquela muda, ela vai dar 10 laranjas, 20 laranjas. O que ele faz? Ele pega aquela mudinha, vai lá no pé de limão, corta o pé de limão e faz um enxerto daquela muda no pé de limão. E aí quando crescer a árvore, vai dar limão? Vai dar limão? Vai dar laranja. Só que não serão 10 ou 20 laranjas, serão centenas de laranjas. Como o limoeiro dá muito limão, serão muitas laranjas. Então a gente, olhando aqui, deveríamos pensar assim: nós devemos estar enxertados em Jesus, para dar muitos frutos, e frutos bons, porque se não estivermos ligados a Jesus, nossos frutos não serão bons. Por isso que nós precisamos então estar enxertados em Jesus Cristo, para caminhar com Ele na nossa história. E outra coisa interessante, para concluir, eu lembro que Jesus disse: eu sou a videira. E eu, parafraseando, diria assim para vocês: como é que chama a planta que dá uva? Pode falar, como é que chama a planta que dá uva? A gente chama aqui. Como é que chama? Parreira, não é verdade? A parreira, não é isso? Todo mundo conhece uma parreira, dá os cachinhos de uva lá. Mas Jesus não disse: eu sou a parreira. Jesus disse: eu sou a videira. Jesus é o pé da vida. Então Jesus, qual que é o fruto dele? Vida. E vida em abundância. Estar ligado, permanecer em Jesus significa
dar fruto de vida, ter vida em abundância. Por isso, meus irmãos, por essa liturgia de hoje, peçamos a Jesus a graça de sempre estarmos nele, de permanecer nele, até o dia da nossa morte, porque ligados em Jesus, ele vai dar a seiva, como o tronco do limão deu para o enxerto da árvore. Ele vai dar a seiva, ele vai dar o alimento para nós, o alimento da sua palavra e o alimento da Eucaristia. Então, nós vamos, ao encerrar essa jornada terrena, permanecer com ele também na vida eterna, ou seja, para todo sempre. Porque o alimento para nosso espírito, nossa alma, a palavra de Deus, a Eucaristia, para nos prepararmos enquanto estamos nesta vida terrena, para permanecer depois da morte também com ele na vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.